Memórias é o que a gente precisa construir através de experiências. E nesta semana, já apresentando aqui o meu convidado, já fazia um bom tempo aí, né? Que não vinha aqui para Inova Multi. Primeira de 2026, né? Pois Nosso primeiro é. bate-papo de 26. Exato. Conversávamos informalmente no WhatsApp, tomamos um café até esses dias, mas não tinha vindo aqui então ainda em 2026. Então, um bom dia a todos. Seja bem-vindo, meu caro Ítalo Boeira. Tudo certo? Tudo certo, tudo ótimo, né? 2026, um ano desafiador para quem é empresário, para quem é empreendedor, para a classe também executiva, líderes, né? Classe política também, né? Um ano que engloba muita coisa, né? Estávamos conversando, né? Ano novo, 60 dias aproximadamente carnaval, 60 dias depois a gente começa a falar de de Páscoa, depois de 60 dias a gente começa a falar de Copa do Mundo, depois de 60 dias começamos a falar de eleição e 60 dias depois da eleição, mais uma vez o ano novo. Então 60 que tu vai cansar um pouco então, se você ficar em pé. Vai ser um ano de bastante envolvimento, acredito, né? A gente volta para aquele período onde as conversas nos grupos, né, serão mais tensas, né? Mas também, ao mesmo tempo, vai ser um ano que a gente tem muita capacidade de poder fazer o melhor. Eu sempre entendo que é um momento de oportunidade, sempre, mas um momento de oportunidade da gente poder estar sempre com o pé no chão, né? Sempre planejado, sempre com uma estrutura que consiga trazer clareza sobre os próximos passos que a gente quer dar. E, conectando ao tema que tu propuseste, da gente poder construir memórias, né? Quando a gente vai, às vezes, a uma padaria e sente o cheiro, quando a gente saboreia um pão e lembra da avó, quando a gente come aquele prato que lembra da família, né? Eu que moro em Gramado e meus pais moram em Porto Alegre, então sempre procuro que eu estou em Porto Alegre lá por algum motivo de trabalho, vou lá almoçar com eles, porque é uma forma de reavivar a minha memória dos momentos que a gente passava junto. Então são esses momentos, né? Como que a gente constrói memórias, como que num ano de tamanho envolvimento, de tamanha agenda, né? Com tantos compromissos, né? Sejam eles pessoais ou até coletivos, como que a gente consegue manter essa perspectiva de construir boas memórias para 2026? Exato. Vou puxar pela memória. Boa. E vou relembrar aí quem esteve acompanhando ontem o meu Café com Leite e aos que não estiveram ontem, trazer como, digamos assim, um gancho, né? Desse bate-papo que a gente terá. Ontem, pessoal, eu trouxe aqui uma síntese, uma avaliação e também uns insights, né? Sobre uma discussão que, na verdade, eu trago aqui praticamente toda semana, sob forma de uma análise que eu faço de pontos específicos, contextualizando com Nova Petrópolis e outras cidades, momento atual, economia nacional, estadual, pandemia, chuvas, mudança de comportamento das pessoas, enfim, os mais diversos fatores, né, que fazem com que esteja a condição que está hoje e afeta a nossa cidade. E essa discussão que eu trago aqui também foi suscitada por um ex-vereador, cidadão da cidade, nas redes sociais, especificamente no Facebook, e ele apresentou essa situação que Nova Petrópolis vive, né? Que são lojas fechando, queda nas vendas, que mais? Preocupação, né, com a economia do nosso município. Literalmente, né, o que ele expôs foi o seguinte: algo preocupante está acontecendo em Nova Petrópolis. Cada vez mais salas comerciais vazias, principalmente na avenida principal. Passam a sensação de que a cidade está perdendo força. O turismo ainda existe, mas não parece suficiente para sustentar o comércio o ano inteiro. Vendas pela internet, custos altos e economia fraca estão mudando a realidade local. E se nada for feito, o esvaziamento pode aumentar. Atenção, autoridades e entidades, nem tudo é uma maravilha. Esse talvez seja o momento de reagir
criar novos eventos, movimentar a cidade fora das datas tradicionais, incentivar o comércio local e buscar novas formas de atrair pessoas durante todo o ano. Nova Petrópolis tem história, beleza e potencial, mas precisa de uma ação agora para não perder o que construiu, escreveu Jorge Nestor Michaelsi, foi vereador pelo município, atuou na Prefeitura Municipal também como secretário, e isso suscitou, Ítalo Boeira, uma série de comentários, uma centena de pessoas comentou esse post, e cada um com a sua opinião. Eu também trouxe depois uma visão no programa de ontem, e rapidamente, como disse, relembrar, eu trouxe uma fala do secretário de Turismo, Rodrigo Sangalli, até especificamente em relação ao Parque Heleno Migrante, porque alguém falou sobre o parque, e que lá poderia se criar uma experiência, porque lá tem várias salas vazias, como tem salas aqui na cidade também, mas casinhas, né, que antes tinham serviços, produtos, e hoje não estão sendo ocupados. Também ele sugeriu, olha, é um espaço que está muito bem, e isso testemunho muito bem, com infraestrutura muito bem construída, avançou-se muito, mas ainda parece que, pelo menos nas palavras do secretário de Turismo, podia ser um lugar para fazer um piquenique, para criar movimentos, ações que vão dar essa experiência e vão levar justamente essa parte sensorial, né, essa memória para o turista. E aí eu provoquei o seguinte, eu disse, olha, talvez seja isso, talvez lá seja o tubo de ensaio, lá seja o local para aplicar e validar e depois estender para a cidade, porque talvez a cidade está precisando justamente ela ser experiencial, ela propiciar com todos os atributos que disse aqui o Jorge Nestor Michaelsi, e eu não tenho dúvida que em relação o assertivo dele, que realmente a cidade é bonita, tem beleza histórica, tem potencial, mas não está colhendo. Precisa talvez se adequar a essa nova realidade, se tornar essa cidade que é própria para um piquenique, como o parque pode ser. Só que para ir precisa tirar gargalos, né? Vem de infraestrutura, a gente já falou várias vezes, caminhões passando centro, posicionamento, flores, um monte de coisa. Mas o que eu trouxe, a contribuição foi justamente, talvez seja esse o caminho. Sim. Só que dentro dessa discussão, e aí está o Ítalo para a gente dar luz, porque ele é especialista nessa área, consultor pelo Sebrae, especialista em cultura empresarial, da luz, a gente encontrou uma dicotomia nisso tudo, né? Porque tem muitos apontamentos e parece que o culpado sempre é o outro. E aí eu pergunto, não vou perguntar quem está errado, eu vou perguntar quem está certo. E antes de perguntar quem está certo nisso tudo, eu pergunto, eu estou certo na minha inflexão que eu fiz, que a cidade pode, claro, quem sabe, ser uma experiência melhor disso tudo? O mais importante, né, Sóstenes, que eu enxergo disso tudo, é a provocação que esse cidadão, preocupado com o desenvolvimento da cidade. Acho que esse é o mais importante. Foi alguém que foi observando, né? Por exemplo, eu sou um morador de Gramado já há 5 anos e vivi o período da pandemia ali em Porto Alegre, onde nós brincávamos que a maior empresa do mundo era aquela que estava escrito aluga-se. Então, a gente nunca tinha visto uma empresa tão grande, com tantos pontos na cidade, né? Nós brincávamos, né? Porque era um esvaziamento da cidade na sua atividade comercial. E isso apontou para um cenário muito preocupante, né? Mesmo num grande centro como Porto Alegre. E acredito que aponte também para Gramado, para Nova Petrópolis, à medida que aponta aqui várias lojas, né, fechando, né, que é a preocupação, muitas vezes, de uma cidade que não tem essa visão sistêmica, essa visão de querer olhar para o todo, de entender que o problema é um problema global, que a solução também, ao mesmo tempo, ela é uma solução global, que envolve muitos atores. E aí, desde o ano passado, nós conversávamos sobre isso, né, Sóstenes? Esse envolvimento tem que ser um envolvimento multilateral, então, ou seja, da gente poder ter os órgãos públicos, as entidades representativas, a sociedade civil, né, a classe empresarial. Então, todas essas entidades precisam se agrupar para poder encontrar soluções. Também falávamos no ano passado, nas nossas conversas, né,
o quanto tem crescido de forma significativa, e isso são dados, né, que mostram que o turismo de experiência ele é um turismo crescente. Por várias questões, a gente pode falar porque as pessoas estão mais buscando cada vez mais conexão com natureza, com uma experiência, com algo que remeta a alguma memória sua, né, construída lá atrás, né, como brincávamos, eu passo protetor, me lembro da praia. Eu vou para Nova Petrópolis, me lembro da casa da minha avó. Essas memórias precisam estar conectadas. Então a gente observa cada vez mais esse crescimento. Observe também que o turismo de experiência, diferentemente, como conversávamos no ano passado na Festures, ele é diferente de um turismo de massa, né? O turismo de massa ele é um turismo que vai naturalmente depender de um alto volume. Depende muito de uma questão logística para a atração desse público para esses grandes centros do turismo de massa. O turismo experiencial ele é um pouco diferente, ele precisa gerar fidelidade, ele precisa gerar experiência, ele precisa, acima de tudo, fazer com que haja um encantamento, uma memória sendo construída a partir daquele momento. E, ao mesmo tempo, ele é um turismo que conecta mais as pessoas, né? Eu faço conversas, conexões mais com o dono daquela padaria, com o espaço X, com o restaurante. Então, as relações elas são mais humanas. Então, o turismo experiencial é isso. Como Nova Petrópolis, a gente pode trazer essa analogia, né? E como alguém que está próximo aqui, que já vem há 2 anos, 1 ano e 2 anos estamos aqui, né? Fazendo essas nossas conversas. Eu sempre tenho uma preocupação quando eu visito as cidades como consultor, é o quanto essa cidade ela é dependente de uma única cultura. Isso sempre é um ponto de alerta que eu faço para prefeitos, que eu faço para vereadores, para representantes locais, que a cidade ela não pode ser dependente de uma única cultura, né? A cultura do turismo, a cultura do lácteo, a cultura... Não, ela precisa ser diversa. Ela precisa criar um mecanismo para que ela possa ser plural, né? Que aceite. Então, por exemplo, hoje encontrei 4 pessoas peregrinando ali pela beira da estrada. Por que perdeu-se essa força? Se a gente tem isso muito forte aqui, né? A malharia como força também, né? O parque ali que para mim é espetacular ali onde tu vê toda aquela parte do Mirante ali, enfim, o próprio parque aqui que a gente tem no centro da cidade, a cultura germânica preservada. Por que algumas coisas foram perdidas, né? Nessa questão turística? Ao mesmo tempo, a gente precisa entender também por que grandes empresas foram perdendo força na cidade. E isso a gente precisa colocar como um ponto central. Por quê? À medida que a gente tem grandes empresas dentro da cidade, a gente alimenta uma segunda economia, que é a economia do comércio, né? Então, as pessoas, ao mesmo tempo que arrecadam na cidade, elas investem na própria cidade através da sua relação de consumo, né? Supermercado, loja de roupa, calçados, né? Restaurantes, cafés. Então, a gente precisa ter também a comunidade consumindo aqui. E também uma coisa que a gente precisa considerar, né, Sóstenes, e isso é um ponto muito importante, que algumas cidades parece que agora estão entendendo, é que não é que existe um novo normal, mas existe um mundo que foi desenvolvido e talvez acelerado na pós-pandemia, né? Que é a entrada do digital, que é a entrada das relações comerciais estabelecidas dentro do meio digital, que é a gente poder ser mais, como eu brinco, né, instagramável, ou seja, mais apresentável. Eu preciso ter uma comunicação muito ágil, muito ágil. Eu não posso deixar para, vou fazer um post amanhã sobre o que está acontecendo hoje. Não, tem que ser real time, né? Eu preciso estar o tempo inteiro alimentando os meus canais para que o meu consumidor possa estar atualizado sobre o que eu faço. Então, há muitas mudanças. O resultado desse diagnóstico que foi apontado pelo cidadão Michaelsen, né? Jorge Nestor Michaelsen, ele é consequência multifatorial. Ele não é uma única resposta. E, infelizmente, como último elemento dessa nossa conversa, é exatamente aquilo que conversamos ontem quando propusemos essa conversa hoje, né? É exatamente essa dicotomia.
essa visão distorcida de que a responsabilidade não passa por mim, né? Então, eu como empreendedor, como morador da cidade, como cidadão consumidor civil, ou alguém que esteja de passagem, eu sou um partícipe direto do resultado dessa cidade. Então, eu preciso entender. Eu preciso entender como que eu me conecto com isso, né? Para que a gente possa melhorar essa relação experiencial da cidade. Deixa eu trazer aqui, vamos ver se eu consigo trazer um único depoimento que eu gostaria de trazer, que fala sobre a questão de tendências, tecnologia, e a pessoa até traz traz inclusive uma visão, eu não digo negativa, dessa circunstância. É um ponto de vista. Uma pessimista seria o correto, mas eu quero saber se ela é pessimista ou realista, porque ela impacta, né? Diz outra pessoa, também Jorge, só que esse aqui é Jorge Eduardo Leite, também foi vereador numa época, Sim. E até é bom também trazer essas pessoas que foram lideranças, né? Lógico. Então, são pessoas que, com as suas visões de mundo, um trabalhou na administração, ambos foram secretários municipais, ambos exerceram o cargo de vereador, ou seja, ambos já têm esse conhecimento de causa. E disse o seguinte, Jorge Eduardo Leite: minha opinião, o mundo mudará mais nos próximos 5 anos do que nos últimos 50. Quem não estiver na internet está fora. Nossa loja, citou o nome da empresa dele, Sim. dava despesa de 5 mil com aluguel e funcionária. Hoje estamos na internet a custo zero. A advocacia, ele é advogado também, mudou radicalmente com a inteligência artificial. Corretor de imóveis, ele também é corretor de imóveis. Acho que fez propaganda aqui, né? Corretor de imóveis e seguros, que ele também é, né? 2 pontos. Negócios fechados sem sequer conhecermos pessoalmente o cliente. Meu amigo fazia entregas da Shopee e afins. Aqui em Nova Petrópolis, no mês, fez 8 mil entregas. Não é culpa do L, diz ele, nem do outro. Nos Estados Unidos, os shoppings estão fechando. Teremos a estrada Vila Oliva, que ligará Canela, ou seja, Gramado, desvia o trânsito de Nova Petrópolis aqui, de Caxias do Sul, e também a estrada Morro Reuter Gramado, que desvia o trânsito de Porto Alegre para Gramado, diretamente encurtando o trajeto. Por Santa Maria do Por Herval. Santa Maria do Herval. Quem não se adaptar, sai do mercado. Dedico 2 horas do meu dia ao estudo de inteligência artificial, a IA, somente para não ficar fora do mercado. E abrir negócio para não ficar fora do mercado. E abrir negócio com aluguel a 5 mil, mais funcionários, já nasce morto. É uma constatação dele. Uber acabou com o transporte coletivo. iFood acabou com muitos restaurantes. Airbnb fez os hotéis sufocarem. Ou nos adaptamos ou estamos fora. Daí ele até trouxe aqui uma sugestão de uma leitura de um livro. Leia o livro Nexus. Sugeriu. Hoje, a inteligência artificial só nos obedece. Amanhã ela estará pensando e decidindo por nós. Repito, quem não se adaptar estará fora. E isso não vale só para o comércio, indústria ou prestação de serviço. Vale para tudo. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial são pequenas diante do que nos espera. Vamos sobreviver? Questiona ele. Sim, com certeza. Mas o mundo será outro. Concorda com isso? Ou ele está sendo meio pessimista demais? Não. Ele traz elementos que são muito realistas, né? Muito, né? Um ponto importante, né, que é o advento tecnológico. Ele trouxe ali bem no início uma frase que ela é bem conhecida mesmo, de que nós tivemos um incremento tecnológico nos últimos 5 anos, representado na mesma intensidade que dos últimos 50 anos, né? Ao mesmo tempo que nós temos uma outra preocupação, que é a quantidade de informação que nós temos, ela é até 50 vezes maior do que a nossa capacidade de assimilação. Então, a gente tem um incremento tecnológico muito diferente dos últimos 50 anos, acontecendo nos últimos 5 anos, e nós temos um conjunto de informações que ela é infinitamente superior à nossa capacidade de assimilação. Então, nós temos muita coisa. Então, o que nos exige para esse momento, né, Sóstenes? Um olhar muito mais focado, né? Direcionado a partir daquilo que exige qualquer negócio. Inteligência. Hoje, a gente tem o que a gente chama de inteligência artificial, que ela nos ajuda
naquelas atividades mais burocratas. E é assim. Vamos pegar um exemplo de um advogado. Hoje, muito provavelmente, ele deva fazer boa parte das suas minutas contratuais, das suas leituras dinâmicas através de uma inteligência, né? Então, isso tira o tempo dele da atividade ordinária, braçal, e joga ele para uma atividade mais inteligente. Por isso, a inteligência artificial ajuda nesses elementos. Sobre o que falou também de aluguéis, né? Isso a gente sabe e já conversamos que há um aumento muito significativo de salas vazias. Também porque hoje se trabalha muito de casa. Vamos pegar esse exemplo aqui. Tu tem um espaço, com certeza tu paga um aluguel, tu tem toda a tua estrutura, tu tinha funcionário, tu tem um custo, né? Mas alguém deve estar fazendo a mesma coisa que tu faz de casa. Sem um aluguel, sem um funcionário, com o uso da tecnologia, né? E entrando em canais talvez que tu não esteja entrando. Então, há uma diversidade maior, mas ao mesmo tempo uma oportunidade que não existia. Outro elemento que foi trazido, Uber, iFood, Airbnb. Todos esses elementos surgiram em cima de oportunidades. Vamos, por exemplo, do Uber. O Uber surgiu porque o serviço de táxi era muito ruim. As pessoas não gostavam mais de andar de táxi. Era caro, porque se ele tivesse de um ponto, ele cobrava ida e volta. Você não tinha uma estrutura de qualidade, você não havia nem pontualidade, né? Com exceção de algumas grandes cidades que trabalhavam com cooperativa. O iFood surgiu por quê? Porque observou-se que em alguns restaurantes o serviço era ruim. As cidades se tornaram mais violentas, as pessoas passaram a sair menos de casa. Mas já existia serviço de teleentrega. Mas ele era ruim. Airbnb, por que surgiu? Surgiu porque, em muitos casos, as cidades eram colapsadas e não tinham pontos de tu poder ficar. Às vezes você chegava numa cidade, a rede hoteleira estava lotada. E um dia, um rapaz teve uma sacada de alugar o seu quarto de hotel para uma pessoa que estava na cidade. Todas essas grandes tecnologias ou grandes exemplos de big techs surgiram em cima de oportunidades. Não foram por casuísmo ou porque alguém acordou de manhã e disse eu vou inventar o iFood. Não. Surgiram em cima de oportunidades. Então, hoje a gente precisa entender o que existe de oportunidade na Nova Petrópolis. Dentro desse viés, Ítalo Boeira, especialista em cultura empresarial, nosso entrevistado de hoje. Numa dicotomia que todas essas ponderações nesse post, né, nesses comentários, apontou, em que cada um aponta o dedo para o outro. Não, o empresário é a gestão pública. A gestão pública é o empresário. O turista, não, falta eventos, falta atrativo. Quem faz diz que não está faltando. E nesse paradoxo, porque estão lados opostos. Eu não vou nem te perguntar, talvez nos traga luz, me dê luz. Qual que é a oportunidade que não pode ser perdida? Tem muitas, né? Mas qual que é a oportunidade nesse momento, até nessa consistência dicotômica, não sei se a flexão é essa da expressão, e paradoxal ao mesmo tempo, qual que é a oportunidade que dá para se aproveitar? Uma coisa muito importante que existe de certeza nisso tudo, Sóstenes, que um ator desse cenário todo não é o culpado, que é o consumidor. O consumidor não é o culpado, né? Ao contrário, ele tem um leque de oportunidades, né? Então vamos pensar assim, eu tenho uma oportunidade de ir para Nova Petrópolis, ou ir para Morro Reuter, ou ir para Caxias, ou ir para Gramado, ou ir para Canela, ou ir para outra cidade para conhecer. Ele vai ter um leque de oportunidades e quem for mais brilhante aos olhos dele, atraente aos olhos dele e que remeta alguma memória dele do tipo, eu já estive lá, ou vamos nesse lugar porque esse lugar vai me lembrar alguma coisa da minha memória, da minha infância, do que eu já vivi, daquele restaurante que nós já tivemos. Quem tiver esse sinal de colocar o cliente no centro e dizer, cara, o movimento mudou. O meu negócio não é mais o centro. O centro é esse cliente, esse consumidor que hoje tem mais ofertas e está mais exigente. A gente pode pegar N exemplos.
Vamos pegar maiores empresas como o Sicredi, que colocam o cliente no centro, que entendem a importância de entregar um serviço, ou até uma empresa menor, a loja aqui da frente que vende roupa, né? Ela também precisa entender que o cliente está no centro. Então, a grande oportunidade para 2026, Sóstenes, e não diferente de outros anos, e isso a gente tem ouvido cada vez mais, são empresas que entendem de mercado, ou seja, olham para o que está acontecendo no mundo e colocam o cliente no centro. Ou seja, o que está acontecendo no mundo? Opa, que história é essa de inteligência artificial? Eu preciso saber disso. Peraí, que história é essa de anúncios no Google? Né? Que história é essa de Instagram, de fazer posts? Que história é essa de podcast? Que história é essa de eventos de inovação? Que história é essa de... Eu preciso entender o que está acontecendo no mercado. Né? Ao mesmo tempo, eu preciso também entender que existe um consumidor. O que o cliente hoje está demandando, está pedindo? O que ele fala? Ele fala sobre isso, ele exige isso. Ok. E um terceiro elemento que eu traria com toda certeza é: eu preciso entender que o mundo vai se tornar cada vez mais ágil. A gente não tem mais tempo para ficar pesquisando nos EH classificados onde eu vou poder investir o meu próximo dinheirinho. Eu não vou olhar no meu caderno do jornal de viagens para saber onde é que vai ser o meu próximo destino de férias. Eu não vou olhar um programa na TV que fala sobre aquela cidade. Não. É muito real time. É muito de eu poder estar na frente da prioridade desse consumidor. O que hoje o meu negócio... Como que o meu negócio hoje pode estar à frente de qualquer outro na linha de interesse desse consumidor? É isso que eu preciso entender. Como que eu me torno atraente? Como que eu, como uma padaria, uma loja de roupa, um posto de gasolina, como que eu me coloco na frente dos demais a ponto de gerar o interesse para que esse consumidor venha até mim? Isso vale, e entendendo que a cidade, um dos apontamentos, ela é fluxo, ela não é destino, ela é passagem. Vale também para o setor público? Total. O setor público hoje, né, a gente fala que... eu dou consultoria para uma empresa de Brasília, né? E lá existe uma cultura do funcionalismo público, né? E a cultura do funcionalismo público tem os seus elementos. Eu não estou aqui para questionar nível de produtividade, de entrega, mas o que a gente fala de nível de funcionalismo público é como que eu posso aproveitar a máquina. A máquina está ao seu dispor. Como que eu consigo desburocratizar algo da minha cidade para facilitar a vida do empreendedor? Eu, como ente público, eu que tenho a máquina na mão, eu que tenho a chave, a caneta, como que eu posso desburocratizar? Como que eu posso facilitar a vida do empreendedor para que ele possa, como a gente fala, emitir mais nota fiscal? Para gerar mais recursos como devolução para a cidade? Como que eu posso tornar a vida dele mais fácil? Né? Ou melhor, menos difícil, porque a vida do empreendedor ela não é fácil. Né? Então, ontem, domingo mesmo, estava fazendo um trabalho em Porto Alegre. A moça ela trabalha numa loja de varejo e ela está abrindo dois quiosques de cachorro-quente na zona sul de Porto Alegre. Empreendedora. Comprou um container, está investindo. Né? Olha a visão que ela teve. Ela alugou 2 praças. Alugou não, adotou 2 praças. E aí a contrapartida por ela ter adotado a praça foi poder botar o seu quiosque lá. Mas essa é a mentalidade. É dizer, cara, como que eu posso aproveitar um mecanismo que existe de adoção de praça para poder eu cuidar da praça e ao mesmo tempo colocar meu negócio? O empresário tem que ter essa visão e quem tem o poder público na mão, quem tem a chave, né? Quem tem a máquina na mão, poder desburocratizar, poder facilitar a vida dele. Como que eu consigo fazer com que hoje o que existe de acesso possa ser utilizado para fortalecimento da máquina econômica da cidade? Né? Então, se eu posso trazer uma mensagem, né? Volto a reforçar, né? iFood, Airbnb, Uber, todos essas grandes empresas hoje que fazem uso da tecnologia surgiram de oportunidades, de serviços gerados, entregues de forma deficitária,
que a partir desse inconformismo de alguns foi gerada foi produzida uma solução, construída uma solução que pudesse atender às necessidades do mercado. Então, entender o que o mercado está pedindo, quais são os movimentos tecnológicos, os movimentos que hoje estão acontecendo de inovação, de entrada de novos recursos, entender dele, no mercado, entender de cliente, entender de consumidor, máquina de consumo, estratégia de consumo, preciso entender experiência do cliente e, principalmente, eu preciso entender que todas as soluções passam por um inconformismo da gente poder entregar uma solução melhor. Ítalo Boeira, nosso entrevistado de hoje. Estou pensando em lançar um protetor solar com cheirinho de Nova Petrópolis. Boa. Promissor ou não? Promissor. Então, a gente tem muitas coisas. Quando eu viajo, né, eu sempre procuro entender o que a cidade oferece, né? Então, seja no Brasil ou fora do Brasil, eu sempre procuro entender o que a cidade tem de característica. Por exemplo, se chegássemos hoje em Nova Petrópolis, ou vamos pegar um exemplo mais absurdo, né? Se um extraterrestre hoje pousasse em Nova Petrópolis e tivesse a oportunidade de falar com você que está ouvindo agora de Nova Petrópolis, o que você diria da cidade? O que você entregaria para ele levar para o seu planeta lá? O que ele entregaria? O que ele levaria? Eu levaria uma experiência gastronômica, uma conexão com a cultura germânica, eu levaria algo relacionado à malharia, ao lácteo, a uma experiência de empreendedorismo coletivo, ao cooperativismo. O que nós falaríamos da cidade? Eu citei só 5 exemplos de economias aqui que com certeza ou já foram fortes ou hoje são fortes na cidade. Perfeito, tá aí, pessoal. Nosso Café com Leite de hoje, Ítalo Boeira, consultor de empresas, especialista em cultura empresarial. Estou fazendo o lançamento do cheirinho de Nova Petrópolis sob forma de... Estou brincando, obviamente, né, pessoal? Mas necessária essa discussão, como eu disse ontem. Não acho que o Facebook seja o foro adequado, porque ali às vezes, mas também cria, né, esses spoilers e até alguns insights aí para a gente conseguir, né, materializar e dar alguma direção. O certo, que nem eu perguntei lá no início, para ti não vamos achar quem está errado, mas alguém está certo, o consumidor não é culpa dele. Uma coisa legal, né, só sem dizer assim, a gente tem uma visão, não é querer te corrigir, mas apoiar um pouco para uma próxima discussão. Nós entendemos que os fóruns para discussões do século XX foram alguns. Os fóruns de discussão do século XXI são outros. Então, apoiar-se em discussões das redes sociais, inclusive serve para a gente poder estar aqui hoje. Não, exato. Não, eu não tô dizendo que eu sou contra. Eu só digo que às vezes, muitas vezes é bom, né? Muitas vezes, e a gente falava lá no início, ano de eleições, as pessoas, e isso eu até comentei ontem, as pessoas, elas usam esse local para menosprezar e não para criar uma discussão que possa achar um caminho. E até, inclusive, foi um diferencial nessa discussão aqui. Porque o mundo tão dividido da forma como está, às vezes, tu não consegue construir numa rede social. Tu não consegue ali estabelecer. Então, a rede, ela fomenta, mas talvez essa discussão, ela precisa ganhar auditórios, não necessariamente físicos, né? Mas pode ser sob forma, quem sabe, de uma fóruns pesquisa. Fóruns digitais, pesquisas, né? Enfim, outras formas. Não só a rede pela... que eu imagino seria também um paradoxo muito grande, eu que estou na rede, multicanal, e dizer, não, rede social não presta. Não, não é isso. Eu só vejo que, às vezes, precisa avançar um pouco mais, como eu estou fazendo agora com o YouTube. É isso aí. Quem sabe, formadores de opinião, de lideranças, a gente fazer uma mesa redonda e dizer, vamos colocar a mesa e vamos trazer essa discussão. É isso. A rede social, ela tomou um espaço muito grande, né? Então, o que antes a gente talvez silenciasse, hoje a gente tem um canal. Só que, como tudo, né? Tudo tem que ser tratado com bom senso. A gente fala que, infelizmente, nas redes sociais tem os corajosos digitais, né? Que só aparecem ali. E, infelizmente, como um canal abrangente e que usa um algoritmo, infelizmente, do caos, né? Mas inteligente, ele potencializa a polarização. Então, ao mesmo tempo, o desafio, como o Sostens está fazendo aqui, como outras grandes entidades, ok, vamos pegar essa discussão que foi trazida de forma inteligente por esse cidadão, vamos trazer luz para isso. Vamos trazer luz e vamos entender por que essa dicotomia é tão grande.
Por que o público fala que o problema não, né? Ou talvez o não aproveitamento da sua potencialidade está na classe empresarial. A classe empresarial responsabiliza o ente público, que também, ao mesmo tempo, devolve para o empresário, que lá fala que falta consumidor, falta pessoa para poder passar aqui. Vamos trazer luz para isso, vamos entender de forma mais lógica e clara por que hoje a gente está na situação que a gente está e quais são as soluções que a gente está. Um bom caminho que a gente tem, Sóstenes, e agora talvez trazendo uma solução mais correta, não fazendo propaganda, mas essa eu sempre procuro trazer, né? Você que tem uma empresa pequena e média, procure o Sebrae. Procure o Sebrae, é a melhor ferramenta para você ter. E uma das soluções que o Sebrae tem lá, bem inteligente, não faço propaganda, não sou funcionário do Sebrae, ao contrário, sou um terceirizado, são as missões. Eles fazem missões para cidades que talvez já tenham passado o que Nova Petrópolis esteja passando. Então, ouvir, trocar, né? Como vocês lidaram com isso? Quando vocês perderam uma grande empresa da cidade que reduziu uma tributação para o município, que naturalmente teve um volume de demissões, e esse volume de demissões acarretou no menor consumo na classe comercial, né, na linha comercial da cidade, né, em termos de mercado, café. O que vocês fizeram? Então, ouvir o que outras cidades fizeram, né, traz exemplos significativos. E o que cidades estão fazendo para poder continuar crescendo. Porque, volto a frisar, todo campo de problema tem um campo de solução e oportunidade. A gente só tem que escolher qual jogo eu quero jogar. Para a Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos. E ainda a Magazine Luiza vem ser feliz. Esse foi o Café com Leite. Agradecendo a todos e principalmente ao Ítalo Boeira, nossa primeira entrevista do ano, né? E esperamos aí a gente poder contar com a tua participação mais vezes, quem sabe mensalmente aí, né? Aqui na Inova Multi. Obrigado mais uma vez. Forte abraço.